Confiar na vida quando tudo está indo bem, ela está fluindo e as coisas estão acontecendo para você é muito fácil, não é mesmo? Eu quero ver você confiar na vida quando tudo parece não funcionar. Quando vem um desafio atrás do outro para você resolver, te fazendo questionar se você tem mesmo fé, se você é capaz de passar por aquilo. É nessa hora que a vida está testando você. Quando o chão se abre diante dos seus pés, quem você se torna? Para quem você apela? Para a religião? Para as energias? Para o universo? E aí? Hoje eu quero compartilhar com você duas histórias bem interessantes. As duas histórias se entrelaçam. Se você está precisando de um sinal para acreditar de novo, para renovar a sua fé, este é o vídeo certo para você. Fica aqui até o final que a história que eu vou te contar vai te surpreender. É história de fé, de emoção, de transformação e de muita confiança. E por causa disso eu quero que você deixe aí nos comentários: só por hoje eu confio. Essa frase é um dos pilares de uma prática que é o Reiki, que entrou na minha vida depois de um susto muito grande, onde o meu chão se abriu. Foi de arrepiar. Em 2022 eu passei por muitos probleminhas de saúde e eu tive que fazer vários exames. E um dos exames foi uma mamografia. E nessa mamografia deu um nódulo no meu seio. Eu já tinha feito outros exames de imagem, mas era ultrassom, nunca tinha feito uma mamografia, então eu não sabia a gravidade daquele nódulo. Quando eu peguei o exame na mão, eu fiquei muito assustada, o meu chão se abriu e eu corri atrás de conversar com o médico e entender o que era aquilo. Ele me tranquilizou, dizendo que eu precisava de acompanhar o caso, fazendo exames de imagem a cada 6 meses. Eu fiz isso durante o ano de 2023 inteirinho, só que 2024 eu fiquei esperando para fazer o novo exame. Só que eu me mudei, aconteceram muitas coisas na minha vida. Mas durante esses 2 anos de tratamento, eu senti que eu precisava de algo mais do que apenas acompanhar o meu caso com exames de imagem a cada 6 meses. Eu senti que eu precisava de cuidar da minha energia, da minha alma, do meu campo como um todo. Então eu procurei uma terapeuta Reiki. Eu fiz Reiki com ela durante 2 meses, toda semana eu ia lá. E a cada semana, a cada dia que eu saía daquela sessão, eu saía mais renovada, eu saía com mais esperança, eu saía mais iluminada de lá. Eu me reconectava comigo mesma. E eu comecei a entender o que o Reiki fazia. No começo não dava nada, não sentia muita coisa. Mas conforme o tempo foi passando, eu me interessei pela prática. E achei que o Reiki podia ser um caminho para mim, sabe? Além de só terapia, ele podia ser a minha luz, a minha expansão de consciência. Então eu me tornei uma terapeuta Reiki. Fiz os cursos 1, 2 e 3 e cuidava de mim, aplicava Reiki em mim, na minha casa, no meu marido, nos meus filhos, nos meus estudos, que nessa época também estava estudando inglês, então eu aplicava nos meus estudos, no meu trabalho, todo lugar que eu achava que precisava, que a energia estava ruim, eu ia lá e aplicava Reiki. Se você nunca ouviu falar do Reiki, fica calma que no próximo vídeo eu vou explicar tudo certinho, como é o Reiki, como ele funciona e como ele transforma a sua vida. Mas eu só sei que no começo você não entende muito, mas do nada você começa a ver que as coisas que estavam fora de lugar começam a se ajeitar dentro de você e fora de você. A sua vida vai mudando, uma coisinha ali, outra aqui, outra ali, outra aqui. Até que nesse período de tratamento eu me mudei pra cá. Foi na época do Outubro Rosa. Lá na minha cidade eu tinha um exame marcado em outubro. Só que eu me mudei pra cá, então não consegui fazer esse exame. Entre eu fazer um novo exame e passar no mastologista aqui, foram 4 meses de muita angústia. Porque logo que eu me mudei pra cá, aí é que vem a segunda história. Como ela se entrelaça com a minha. Porque eu tenho uma prima que estavam fazendo o mesmo tratamento que eu durante o mesmo tempo. E um mês depois que eu me mudei pra cá, eu soube que o nódulo dela tinha evoluído para um câncer maligno. Aquilo abriu, aí que o meu chão se abriu mesmo. Porque já fazia 1 ano que eu não fazia os meus exames, no ano de 2024. Eu dei uma relaxada por causa da mudança, tudo.
E até eu fazer o próximo exame para passar com o mastologista ia demorar um tempinho. E esse tempinho foi uma eternidade para mim. Porque eu comecei a conversar com a minha prima e ela contava para mim os sintomas dela. Ai, Paty, eu tô com uma dor no braço. Tempos depois estava eu com dor no braço. Ai, Paty, meu seio inchava muito e eu sentia muita dor. Dali a pouco tava a Paty com o seio inchado, sentindo dor. Eu até parei de acompanhar ela nas redes sociais porque toda vez que ela postava, porque o tratamento dela foi muito agressivo. Um câncer maligno tinha outros nódulos, então precisava de um tratamento mais agressivo. O cabelo dela foi caindo, ela postou o cabelo cortando, ela postou raspando a cabeça e aquilo mexia com o meu psicológico. Eu fiquei desesperada, achando que o meu nódulo também tinha evoluído, porque já fazia um tempo que eu não acompanhava ele. Então tudo aquilo que ela fazia entrava na minha cabeça de uma maneira muito fácil. E quando eu sentia essa dor, eu vinha aqui na praia, eu sentava aqui na frente do mar, respirava fundo, chorava, mas eu chorava, porque eu chorava por ela e eu chorava porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo, porque eu estava sentindo tudo aquilo e era um período de mudança, estava tudo acontecendo comigo na mesma hora, ao mesmo tempo. Eu me mudei, a minha prima ficou doente e eu não fiz o acompanhamento do meu nódulo, eu estava sentindo as mesmas dores que ela e logo começou a passar pela minha cabeça que eu ia ter que voltar para minha cidade, porque lá tem eu já estava em tratamento, né? Eu sei que foram 4 meses de muita dor e muita luta. O que me ajudou? O reiki. Eu fiz o reiki, o curso de reiki, e toda vez que eu sentia dor, eu parava, eu respirava, me conectava com a energia reiki e colocava a mão no seio e agradecia usando o Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu agradecia por quê? Porque quando esse nódulo surgiu na minha vida, ele mudou a minha vida de cabeça para baixo. Porque como eu achei que eu ia entrar num tratamento, poderia entrar num tratamento, eu quis viver. Foi onde eu aprendi inglês, foi onde eu quis largar meu emprego e foi onde eu me tornei reikiana. Então eu agradecia porque esse nódulo mudou a minha vida de maneiras incríveis, impressionantes, que nem eu sabia e imaginava que ia mudar tanto. E também agradecia pela oportunidade de transmutar a energia que me conectava com a minha prima, a energia de dor. Então eu agradecia e pedia e enviava energia para ela. Eu me reabastecia de energia e enviava para ela. Eu me perdoava pelo que eu estava sentindo a respeito da dor dela, da doença dela. Eu tentava o tempo todo não deixar que essa dor, que esse sentimento de medo tomasse conta de mim. Eu usava todas as técnicas que eu podia. Eu meditava, eu sentava aqui e eu meditava. Eu sentia que as energias fluíam pelo meu corpo. E isso me ajudou extremamente. Eu senti que mudar pra cá foi uma das melhores coisas que eu fiz naquele momento. Porque quando eu vinha pra cá, eu chorava, eu transmutava aquela energia que eu estava sentindo em luz, junto com a meditação, o som do mar, o barulho das gaivotas, tudo aquilo me acalmava. Eu me voltava para o momento presente e quando vinha aqueles pensamentos de dor, de caos, de medo, eu respirava fundo e soltava e deixava ir junto com as ondas, ativando o modo aqui e agora, pensando sempre, eu tô bem, eu estou com saúde, eu estou viva, eu não tô sentindo dor nenhuma, Patrícia volta, Patrícia fica no aqui e no agora. Eu brigava comigo mesmo, mas eu não deixava de chorar. Não é porque eu tô aqui ensinando a técnica do Ho'oponopono pra você, que vai mudar a sua vida, que realmente vai, que você vai deixar de sentir, vai deixar de chorar,
vai deixar de se emocionar? Não tem como, nós somos seres humanos e a gente sente empatia pelos outros, pelas dores das outras pessoas. E isso tudo machuca a gente. Só que você tem maneiras de passar por isso mais leves, com o reiki, a energia reiki, a meditação, o ho'oponopono, uma oração, qualquer coisa que acalme você, uma música, tudo que for para acalmar o seu sistema nervoso, para transmutar a energia, é válido. Eu uso a meditação sempre repetindo: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, purificando aquelas memórias. Eu purificava em mim as memórias que eu compartilhava com a minha prima, de dor, de doença, de medo. Então toda vez que eu fazia em mim, eu também mandava boas energias para ela, para a gente não alimentar aquele sentimento de angústia. Então foram 4 meses assim, nessa angústia, até que eu passei pelo mastologista, fiz a minha mamografia e ele me disse que finalmente eu estava curada. Uhul! Por quê? Porque já fazia 3 anos que aquele nódulo não crescia. Toda aquela angústia que eu tive, todas aquelas dores eram sensações emocionais. O nosso emocional acaba com a gente, não? Então eu fiquei muito feliz, eu mandei mensagem pra ela, eu falei pra ela que eu tava bem, que eu não precisava me preocupar. Tempos depois, agora no finalzinho do mês de abril, ela também teve o diagnóstico dela de câncer maligno para 100% curada. Mas a minha prima se agarrou na fé também. Ela foi para a igreja, ela fazia as terapias dela, ela levou toda a família dela com ela, ela se agarrou na fé do jeito dela. Eu me agarrei na minha fé e ela se agarrou na fé dela. É por isso que as histórias são de fé e superação. A gente não sabe o poder que nós temos em nós, em nossas mãos, dentro de nós. Só quando o chão se abre diante de você, que você tem a oportunidade de entender o poder que você tem, através da fé, através da sua evolução, da sua expansão de consciência. Hoje eu vou precisar fazer acompanhamentos todo ano, e minha prima também. Mas a nossa história tá ligada. Eu mandando boas energias para ela daqui, ela mandando boas energias para mim de lá. Isso que nós aprendemos. A se entregar para o que não sabemos. A se entregar para o desconhecido. Mas deixar fluir, não se agarrando no medo, não se agarrando na parte ruim, buscando sempre a sua cura emocional, espiritual. Tudo isso que nós passamos faz parte de um processo de renascimento, porque a nossa força interior é muito maior do que a gente imaginava que era. A fé cura, a energia cura, a decisão de lutar por você cura. Eu poderia ter ficado parada lá esperando cada 6 meses fazer os exames, mas não. Eu decidi ir atrás, conhecer a mim mesma. Hoje eu vejo que aquele nódulo me mudou muito. Ele marcou a minha vida, ele me deu coragem para eu me tornar quem eu sou hoje, para eu estar onde eu estou hoje. Aquilo que parecia ruim, que era o fim para mim, que era o fim lá para minha prima, na verdade foi só o começo da nossa vida, o começo da nossa história, o começo da nossa evolução. É por isso que eu falei para você que se você está aqui buscando uma palavra, uma maneira de renovar sua fé, é isso. Seja numa religião, seja no holístico, seja em você com você mesmo, você e suas orações, tudo é válido. Se conecte com a natureza, faça uma caminhada, sente na frente do mar, faça uma meditação. Mas não deixa nenhum sentimento ruim, nenhum pensamento destrutivo tomar conta de você, abalar o seu emocional e achar que aquilo nunca vai passar. Amanhã é um novo dia, as coisas acontecem exatamente como tem que acontecer. Então, só tire daquilo o melhor. Daquele momento, só tire o melhor para você. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários, só por hoje eu confio. Compartilhe comigo a sua história. Eu vou amar conhecer a sua história. Eu vou amar saber qual foi o seu momento de superação.
Compartilhe esse vídeo com alguém que esteja precisando, que esteja passando por uma doença difícil agora nesse momento. Vamos juntos construir uma comunidade de fé, de esperança, de amor. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e no próximo vídeo eu vou falar sobre o Reiki. E se você quer se aprofundar nesse assunto, tem a minha lojinha na Amazon, tem um livro de C.W. Leader, se eu não estou enganado. Foi o livro que me ajudou a conhecer os chakras, entender o que era o Reiki, como as energias funcionam, circulam em volta do nosso corpo, como nós canalizamos as energias Reiki através das mãos, como elas fluem, e nós não precisamos ver, nós precisamos sentir. Lá nesse livro tem tudo explicadinho. Se você quer se aprofundar no assunto, vai lá, vou deixar o link na descrição, ok? Muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!